Louvado seja Deus. Estamos nessa noite com o único intuito de honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele a qual nos resgatou, aquele a qual nos amou. Nos amou mesmo sem merecer, nos amou mesmo sem conhecermos, nos amou primeiro, mesmo sem méritos algum. Ele foi e nos escolheu. As suas poderosas mãos nos acolheu. Estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. É o Senhor que é nosso marco de vida, nosso histórico de vida, nosso currículo de vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cremos na vitória soberana do Senhor e é por tanto amor que nós estamos aqui, para conhecermos um pouco mais sobre as Escrituras. Eu costumo dizer que o homem que conhece a Escritura, a mulher que conhece as Escrituras, não se torna uma pessoa vazia, perdida, porque as palavras do Senhor são como vidas, as palavras do Senhor são como alimento, as palavras do Senhor é a nossa bússola para os céus. O homem nunca vai ser enganado se ele conhecer, estudar, entender, guardar e praticar essas palavras. Palavras de vida eterna, palavras que conduzem o homem aos céus. Deus deu-me uma palavra hoje, e uma palavra extremamente conhecida. Está lá no livro de João, capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães. Engrandecido é o nome do Cordeiro. Nós já ouvimos muitas pregações sobre esse tema. Nós já ouvimos muito pregações sobre prosperidade, sobre multiplicação, sobre poder, sobre bondade. Eu não retiro nenhuma dessas qualificações. Essas palavras são verdadeiras, mas eu quero tentar mostrar um pouco mais, algumas lições a mais dadas pelo Espírito Santo, para que nós possamos entender que não é só prosperidade a história dessa palavra. Aleluia. Essa é uma palavra com base no amor. E o amor é inexplicável. O amor alcança pessoas, o amor muda a vida de pessoas. O amor, ele transforma a vida das pessoas, liberta a vida das pessoas. É o amor de Cristo nessa multiplicação que nós queremos aprender um pouco essa noite, em nome de Jesus. Amém? Diz a palavra João capítulo 6, versículo 1 em diante. E diz a palavra: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantando os olhos para o vento, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens em números de quase 5.000, e Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobejavam aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens os milagres que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente um profeta
que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Podemos aceitar? Temos algumas lições essa noite. Nós temos alguns ensinamentos. Nós entendemos que a multiplicação dos pães e dos peixes foi um ato extremamente poderoso, um ato ao qual nunca ninguém fizera. E João relata, e cada um dos discípulos relatam de uma forma. Se pegarmos os 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento, Mateus tem uma interpretação, Marcos tem outra interpretação, Lucas tem outra interpretação e João tem outra interpretação. Mas tem um pequeno detalhe nessa história. João já escrevera o livro depois de mais de 20 anos que os outros 3 primeiros escreveram. Então já tinha se passado mais de 20 anos sem que João tivesse relatado o teu ponto de vista do Evangelho, o teu ponto de vista das ações de Jesus, o teu ponto de vista dos milagres de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. O livro de João relata 7 grandes milagres, e esse é o 4º milagre que foi realizado. Mas repara que João, ele, depois de mais de 20 anos, ele começa a expressar, porque no mínimo a visão, o entendimento, a euforia da caminhada de Jesus, dos sinais de Jesus, dos milagres de Jesus, das palavras de Jesus, que estavam sendo transpassadas e levadas agora pelos seus discípulos, já estavam talvez perdendo aquele impacto do fervor. E 20 anos depois vem João e começa a relatar o teu ponto de vista da história, da vida, do ministério de Jesus sobre a face da terra. Talvez seja por isso que no livro de João ele mostra tantas vezes o nome de Jesus como o Eu Sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Repara que João, ele começa a relatar para que todo mundo entendesse quem era Jesus. Mas Jesus estava com os seus discípulos ali, numa jornada intensa, num trabalho intenso. Eles não estavam com uma situação confortável. A pregação do Evangelho, os sinais, as curas, os livramentos, as libertações que estavam acontecendo, afamaram Jesus e os discípulos, ao qual uma grande multidão constantemente o seguiam. E eram tantos que o seguiam de um lado para o outro, que a Bíblia fala que, se eu não me engano, em Marcos, que fala que eles não tinham nem tempo para sentar e comer. Repara que era o dia inteiro curando, era o dia inteiro libertando, era o dia inteiro anunciando e falando o reino dos céus. E nós lembramos que eles eram seres humanos, o próprio Jesus, a representação do Deus Todo-Poderoso na face da terra. Ele se enfadou, ele se cansou, ele sentiu na sua carne. E em algumas partes da palavra de Deus, na visão de alguns discípulos, na visão de Lucas, por exemplo, ele pegou os discípulos cansados, porque Jesus, um pouco antes, em Lucas, tinha mandado os discípulos ir e apregoar o Evangelho de uma forma que ele nunca mandou. Ele deu unção, virtude, poder para os discípulos, e os separou de 2 em 2, no meio das 210 cidades que rodeavam Jerusalém. E eles foram e realizaram o anúncio do reino dos céus, anunciaram o ministério de Jesus, anunciaram os sinais. Eles colocaram a mão em enfermos e curaram, eles expulsaram os demônios, eles receberam uma dádiva. E quando eles se reuniram novamente, eles estavam novamente acarretando um novo grande número de pessoas. Porque não fora só Jesus, dessa vez ele lançou os 12. Então se formou uma multidão que seguia de 2 em 2, e aquilo ali era como um acúmulo de pessoas intensa, e também estava próximo da festa da Páscoa, a festa dos judeus. Tinha muitos turistas, muitas pessoas de vilarejos, de cidades circunvizinhas. A multidão era intensa, e Jesus, para tentar ter um descanso físico, no meio de tanto anunciar o Evangelho, no meio de tanto pregar o Evangelho, no meio de tanto
anunciar a libertação, a mudança de vida para pessoas, ele reuniu os discípulos e levou ele para o deserto. Eles subiram num barco e saíram de um lado para o outro, no mar de Tiberíades, no mar da Galileia. Mas repara que muitos o seguiram, e quando eles chegaram do outro lado, também tinha uma grande multidão já o aguardando. Também já havia uma grande multidão aguardando. Se nós fôssemos lembra da libertação do endemoniado da cidade de Gadara? Ele já tinha sido um grande evangelista, ele já tinha sido um grande discípulo, um grande pregador, um grande homem que anunciara os feitos de Jesus. A fama de Jesus corria de um lado e do outro do mar da Galileia. As 10 cidades, as Decápolis, estavam sendo anunciadas pelos seus seguidores. E quando ele chega, ele encontra uma outra grande multidão. As pessoas o seguiram através do barco com barquinhos, e ele chegou do outro lado do mar da Galileia, e também tinha uma outra grande multidão, não teve jeito. Eles continuaram a pregar o Evangelho. E a Bíblia fala que ele subiu a um grande monte, e assentou-se. Eu imagino ele que psicologicamente cansado. Eu imagino eu que fisicamente cansado. Eu imagino ele que eles estavam com fome física. Eu estou falando dos discípulos, eu estou falando de Jesus. A Bíblia fala que eles não tinham nem tempo de comer para ir. Já aconteceu da gente passar dias e dias aconselhando pessoas. Já aconteceu da gente perder o nosso horário de almoço. Mas quando a gente para analisar aqui, a fome deles foi tema de exemplo de vida na palavra, só por anunciar o reino, nos dá uma lição, hein? Eles aprenderam o que foi dito na leitura oficial hoje, a renunciar-se a si, a dar preferência ao povo, à multidão, aos perdidos, aos necessitados. Jesus, ele reúne os discípulos, senta ao monte, e aquela grande multidão, ele começa mais uma vez a anunciar o Evangelho. A Bíblia fala que pelo dia inteiro ele cura os enfermos. A visão de Mateus, se pegarmos o ponto de vista de cada um dos discípulos, nós vamos ver uma visão diferenciada. Se nós pegarmos Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante, fala a visão deles sobre a primeira multiplicação. E a Bíblia fala aqui, no versículo 14, que Jesus viu uma grande multidão e possuído de uma íntima compaixão. Olha o que diz o versículo 14, do capítulo 14, versículo 14 de Mateus. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com eles, para com aquela multidão, para com aquele povo, começou a curar todos os enfermos. Jesus viu um monte de pessoas necessitadas sentadas ali, viu um monte de pessoas carentes, enfermas, sofrendo. Mas repara, como é que estavam os sentimentos de Jesus? Os sentimentos de Jesus não estavam bons. Ele tinha acabado de ouvir as notícias que o seu primo, João, o Batista, lá o pregador do deserto, aquele que anunciava a entrada, aquele que abria as portas do reinado, tinha acabado de ser decapitado, tinha acabado de ser morto. Herodes, o tetrarca do reinado, ele já tinha mandado matar João Batista. A notícia chegou, era o primo amado. Foi ele que batizou Jesus, foi ele que veio dar o início às pregações. Os sentimentos de Jesus estavam meio bagunçados. Ele anunciou aos discípulos unção e poder, e depois ele recebeu uma notícia tão triste. E no meio daqueles sentimentos fragilizados pela morte de um ente querido, ele enxerga a multidão com um olhar diferente. Ele não enxerga a multidão como só pessoas necessitadas, porque a visão dele não era uma visão somente da necessidade espiritual, apesar que ele mesmo teria falado, ele mesmo teria anunciado que sabia que aquele povo só estava correndo atrás dele pelos sinais, só estava correndo atrás dele pelo que comer, só estava correndo atrás dele pelas curas. Ninguém queria um compromisso, ninguém queria ser seguidor, ninguém queria ser discípulo, ninguém queria seguir os passos, ninguém queria
obedecer os mandamentos, ninguém queria ter uma verdade de mudança, de transformação na vida. Estavam ali só com proveitos próprios, e nós enxergamos que a realidade nos dias atuais é a mesma. Meu Deus, é verdade. Existe um grande risco da pregação do Evangelho dos dias de hoje. Os dias de hoje mostram que somente a igreja é um ponto de recebimento. Não é. Um culto ao Senhor é um culto de render-se ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de prestar o que Ele pode em ação de graças ao Senhor. Mas as pessoas mostram que os cultos e o Evangelho hoje é só recebimento. Vem que você vai receber a sua bênção, vem que a porta vai abrir, vem que a cura vai acontecer. Não é uma verdade do Evangelho. Jesus, ele olhou para aquela multidão, sabia as necessidades humanas, físicas, psicológicas daquele povo, mas sabia também que eles estavam ali somente para receber para si. Mas isso não bloqueou e não intimidou. Ele olhou, e a Bíblia fala, a visão de Mateus mostra que a ação de Jesus foi uma ação de íntima compaixão. Aleluia. E decidiu mesmo cansado, e decidiu mesmo fadigado, e decidiu mesmo entristecido com a morte do primo, e decidiu mesmo com a barriga vazia, com fome, ele decidiu continuar agindo de íntima compaixão. Ele não olhou para as suas necessidades. Ele podia ter falado para o povo: gente, olha, faz o seguinte, me dá aí um dia de descanso, o meu primo morreu, eu estou com o coração apertado, eu não estou conseguindo falar de amor porque eu estou sentindo um aperto no meu ser, eu quero um dia de luto, só um dia, deixa eu descansar, eu estou com fome, quero dormir. Ele podia ter anunciado e falado, a multidão talvez teria entendido. Mas qual seria um exemplo? Nos dias atuais, espiritualmente, será que Satanás poderia influenciar as pessoas a pregar o Evangelho? Como diz a palavra, em tempo e fora de tempo, mas será que ele poderia influenciar o seguinte: olha, Jesus também teve que descansar, ele teve um momento de luto, você pode parar. Jesus, ele foi um exemplo vivo para mim e para você. Aleluia. É por isso que Paulo enfatiza para seguir os passos de Jesus, para que Jesus não seja somente uma lenda, mas seja uma prática, não seja somente um culto, mas seja base de vida, não seja somente uma história, mas seja uma realidade da sua vida. Obrigado, meu Pai. Se você pegar a história, cada discípulo, cada evangelista teve uma influência diferenciada, teve uma visão diferenciada, teve um marco, uma história, um querer diferenciado. Na visão de Mateus, ele agiu com aquele povo com íntima compaixão. Na visão de Mateus, ele agiu com aquele povo com o coração doído. Mas na visão de Marcos, já muda um pouco. Na visão de Marcos já muda. Se você pegar Marcos, capítulo 6, do versículo 30 em diante, já mostra um pouquinho do que eles tinham de visão. Se você pegar o versículo 34, leia comigo em nome de Jesus. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E para que a visão que Mateus falou, que Jesus, quando olhou a multidão, foi a compaixão e começou a curar os enfermos. A visão que Marcos teve de Jesus quando ele olhou a multidão, já não foi só de compaixão, foi de compaixão, mas foi também como uma visão de ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor está perdida. Uma ovelha sem pastor está sem alimento. Uma ovelha sem pastor está sem proteção, está à mercê do inimigo. Jesus começou a ensinar-lhe. Repara que quando você decide entender a palavra, aprender a palavra, ou espiritualmente, como diz o texto, alimentar-se do pão da vida, que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando você decide se alimentar dessa palavra, Deus do poder. você deixa de estar perdido.
você deixa de ser enganado. Você deixa de ser passado para trás. O diabo tem passado muitas pessoas para trás. A visão de Jesus continua mesmo olhando para a grande multidão da humanidade. Filhos, vocês estão como ovelhas sem pastor. Muitos estão anunciando aí que não precisam mais cultuar, não precisam mais frequentar um ministério, uma igreja, não precisa mais. Quando Jesus subiu aos céus e anunciou aos discípulos: vai vir após mim o Espírito Santo, o Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. E vocês vão sair e anunciar o reino, e Ele vos dará palavra, e farão discípulos, e os batizarão. Como as pessoas vão ouvir as palavras se não for dentro do ministério? Como as pessoas se batizarão se não for no ministério? Como as pessoas terão a estrutura de ser discípulos se não tem um exemplo como ministro? Aleluia, meu Deus. Jesus olhou aquele povo perdido. Uma ovelha está vulnerável. Se largarmos uma ovelha no campo perdida, um rebanho à mercê do tempo, alguns vão comer o que encontrar, mas muitos vão morrer no deserto, muitos vão morrer no frio pela madrugada, muitos vão morrer de sede pela parte da manhã. E além de tudo, tem também os predadores. Muitos serão dilacerados. E se lançarmos esse contexto para a visão espiritual, nós só não somos devorados vivos, porque a misericórdia de Deus se multiplica a cada manhã. Aleluia, glória a Deus. Entendemos que Jesus, Ele não via como os discípulos viam. Jesus, Ele não mostrou o teu campo de visão como foi o campo de visão que Ele indagou a Felipe. Ele chegou em Felipe, já está tarde, compramos alguma coisa para eles comerem. Felipe, no mínimo, já mais culto, talvez entendia um pouco mais de matemática, talvez era uma pessoa pouco números. Felipe olha para ele e fala: mas Senhor, peraí, a pergunta não é compramos, a pergunta é não tem dinheiro. Lucas fala para ele, olha a visão de Lucas fala: Senhor, despede a multidão, já está tarde, o dia já se pôs. Tem no meio dessa multidão aí 5.000 homens, mas a visão de grandes estudiosos, grandes teólogos, eles calculavam que tinha em torno de 20.000 pessoas, porque naquela época não se contabilizava, porque não dava-se valor, não dava-se crédito, não se dava ouvidos às mulheres e às crianças, só se dava ouvido como crédito de poder de palavra aos homens. Então tinham 5.000 homens, fora mulheres e crianças, repara que girava em torno de 20.000 bocas para comer. Meu Deus, é muita gente. E Felipe fala: mas Senhor, 20.000 bocas para comer é muita gente. Jesus fala para ele: faz o seguinte, vai lá comprar o que comer. Não tem com o que, a pergunta não é o ir comprar. Mesmo que eu quisesse comprar 200 dinheiros não daria. Para lembrarmos, era como 200 dias de trabalho, 200 diárias. Se fosse colocarmos aí que eles trabalhassem 5 dias na semana, daria quase 1 ano de trabalho. O salário de quase 1 ano de trabalho não daria para dar um pão para cada um comer. A matemática não batia. É como nos dias atuais na igreja. Se nós fôssemos depender da matemática, da razão lógica, não sobreviveria a igreja alguma. Nós sabemos que muitas denominações, muitas religiosidades, muitas religiões por aí, são bancadas pelo governo. O cristianismo não. E se o cristão, o pastor, o dirigente, o responsável pelo ministério, pensar em fundar um ministério só baseando a história dele na razão, tem que ter uma receita para entrar, porque a demanda do que vai sair é grande, e ele não usa a fé, ele não prospera, não cresce, o ministério se frustra, o ministério fecha as portas, a igreja acaba. Porque a razão lógica da história não é a matemática, a razão lógica da história é a fé. Jesus falou para ele, mas já falou para experimentar. Porque
aquilo. Foi uma pegadinha só para saber onde estava a fé dele, não a razão, mas a fé. A razão dele ainda estava no dinheiro. Senhor, 200 dinheiro não daria para a gente sair, comprar e dar de comer para esse povo. Aí vem André, irmão de Simão, irmão de Pedro. André era o menor. André é inocente. Ele entra no meio da conversa e fala: mas Senhor, peraí, tem a solução aqui. Nós temos um rapazinho, tem um menino aqui, que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eu já vi pregações, oh Jesus, eu já vi filmes, eu já vi algumas coisas assim, algumas ilustrações, que mostravam peixes cru, grandes peixes, mostravam cestos de filão de pão, não. Havia 5 pãezinhos de cevada. Cevada já era a matéria-prima inferior ao trigo para fazer o pão. Porque a cevada, na realidade, era a matéria-prima para constituir ou para fazer alimento para animais. Era a coisa mais simples, mais pobre, mais sem sabor, usada em último recurso. Eram 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, e não eram peixes, eram peixinhos. No mínimo deviam ser peixinhos salgados para conservar e não apodrecer, porque o peixe apodrece com facilidade. E eram peixinhos salgados para aumentar o sabor daquele pão de cevada que já não era de boa qualidade. Quem forneceu, no mínimo, foi uma criança pobre. O Simão, ele cata. Simão, não, perdão. Eu acabei de falar o nome dele aqui, Jesus. Tenha misericórdia, Jesus. André, não, foi André, não. Foi pegar a leitura oficial aqui. André, perdão, irmão de Simão. Oh, Jesus. André tinha acabado de mostrar uma solução, mas não acompanhou a fé que Jesus estava querendo mostrar para Filipe. Ele continuou na razão. Tem aqui, Senhor, o menino tem 5 pães de cevada, tem 2 peixinhos, mas ele mesmo matou a razão, trouxe a solução, mas também trouxe a dúvida. Mas Senhor, tem aqui os 5 pães, tem os 2 peixinhos, mas o que é esse número de pães e peixes aqui para essa multidão de 20.000 pessoas? Tem hora que nós se barramos em dificuldades. Tem hora que nós paramos com as dificuldades. Tem hora que não vemos solução para a dificuldade. Tem hora que se mostra tão fechado que parece que a derrota é iminente. Tem hora que você se enxerga encurralado, que você fala: agora eu não consigo fazer mais nada. Os discípulos olharam aquela multidão e falaram: Jesus, e agora? E é quando você entra no seu limite. Aí é quando você para e fala: Jesus, eu consigo ir até aqui. Aí é quando você anda com o teu raciocínio lógico e fala: todo o meu raciocínio, toda a minha inteligência, toda a minha capacidade tem limite e para aqui. Daqui em diante, Senhor, é só o Senhor. Aleluia. E quando o homem chega no limite, quando o homem chega no seu mínimo, quando o homem não consegue mais agir, entra a soberania de Deus, entra a supremacia de Deus, entra a graça do Senhor, entra o poder do Senhor. Mas por que, Jesus, que o Senhor só age quando a gente chega no nosso limite? Que é justamente para a glória dele se mostrar. Aleluia. Que é justamente para a glória dele se mostrar. Porque se tivesse lá um grande padeiro, se tivesse lá um grande empreendedor, um grande comerciante de alimento no meio daquela multidão, podia falar: fica tranquilo, eu vou fazer a caridade. Vão todo mundo lá para o meu comércio que eu vou dar de comer para vocês, 20.000 pessoas. Mas a limitação era clara: 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Os pensamentos mudaram, não tinha mais saída. Eu fico imaginando quais são os seus pensamentos no teu lar. O que não tem saída para a tua vida? Qual que é a sua limitação? Deus mostra para você hoje: existe saída. Você não pode mais a perfeição, a soberania, o poder que há em Jesus pode mudar a sua vida. O Espírito Santo de Deus tem essa capacidade. Você é limitado
limitado, ele é ilimitado. Você é bloqueado, ele é desbloqueado. Ele faz o que você não faz, ele entra onde você não entra, abre porta onde você não abre porta, cura de uma forma que a medicina não cura. A limitação da ciência barra, mas a graça e a soberania do céu na sua vida pode mudar a tua história. Eita Deus. Quantas pessoas perderam já o foco porque não tem mais a prática da fé? Quantas pessoas dizem que amam a Deus e não lembram nem dos mandamentos, muito mais guardar ou praticar os mandamentos? Quantas pessoas não querem abrir mão do teu ego, dos teus pensamentos, da sua razão? Não, eu estou certo. Esse negócio de fé para lá. Erramos e padecemos porque desejamos andar com as nossas próprias forças. A Bíblia fala que Jesus olha aquilo ali. Ele fala, a sua limitação chegou. Agora deixa eu trabalhar. Aleluia. A limitação, tu, André, acabou. Deixa eu trabalhar. Felipe, você não tem resposta, porque você continua na tua razão, nas tuas forças. Deixa eu trabalhar. Aleluia. A Bíblia fala que ele reuniu os 12 discípulos. Ele reuniu os discípulos e deu ordem. Manda todo mundo assentar sobre a relva, sobre o campo, sobre a grama verdejante. Eita Deus. Aleluia. Repara aqui. O que a gente entende ou aprende, que já começa a coisa com ordem e decência. Ele não distribuiu o milagre com todo mundo em pé. E daqui, é minha vez, aglomera, fez minha fila, faz, não. Repara que começou com ordem e decência. Aleluia. Quantas pessoas querem viver o milagre de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, os dons de Deus, sem ordem e decência? Meu Deus. É isso mesmo. Sem ordem e decência. Acha que tudo é poder. Acha que tudo é dom. Acha que tudo é ao Deus dará. Vamos fazer o que quer, porque se alguém falar que está falando contra o Deus, é poder de Deus, não é não. Sem ordem e decência não tem ação do Espírito Santo. Vigie na tua casa. Vigie no teu ministério. Vigie no teu trabalho. Vigie com os teus amigos. Se você vive uma vida dissoluta dentro da tua casa, na igreja você se mostra de uma coisa, e dentro da tua casa é tudo bagunçado, tudo destruído, tem tudo ameaçando o Léo. Esquece, a Bíblia fala que aquele que não governa bem o seu lar, como pode governar as coisas do Senhor? Se você dentro do teu trabalho tem um caráter espontâneo, brincalhão, não é vigilante, não é prudente, não tem sobriedade, fala o que vem à cabeça, não dá testemunho, e dentro da igreja quer se mostrar santo, cuidado. Tem que ter ordem e decência. Se você é pastor, dirigente, você é responsável, você que está à frente do trabalho, você que está dirigindo o culto, achar que é só poder, só poder, só poder, e deixa todo mundo pular, rodar, pular, cair, rolar, esquece, minha filha, Deus não age dessa forma não, tem que ter decência, tem que ter ordem. Aleluia. Nós estamos falando de uma população de 20 mil pessoas. Imagina se fosse a desordem ao léu, conforme a própria multidão queria, eles se alimentariam? Eu ouvi um relato, já estamos encerrando, de um testemunho, que na década de 60 houve um grande avivamento espiritual no sul do continente africano. E muitos cristãos queriam ir para lá participar do avivamento, participar dos cultos, dos evangelismos, dos trabalhos nas igrejas. E o ministério, por ser um país pobre, o ministério abriu as portas e ofereceu somente o que tinha. E muitas pessoas de outros países ou de outros estados, de outras partes da África, iam até lá para participar da glória de Deus. E eles abriram as portas do ministério e abrigaram de uma forma que podiam. E na hora de alimentar o alimento, a base da refeição era justamente a base do milho, que era o que eles tinham como rentabilidade. A base de alimento deles era do que plantavam nas lavouras e a base era o milho. Então o alimento era escasso. E quando se formava uma fila para alimentar os outros irmãos que vinham de outros locais, de outros estados, alguns pegavam aqueles pratão grande, achando que visualmente ia saciar pela fome. Comiam umas 2, 3 colheradas, viam que o sabor não compensava, não era o que queriam e jogavam fora. O pastor presidente, com muita autoridade, ao mesmo tempo com amor, ele repreende aquele povo. Não faz isso.
E ele dá uma ilustração justamente dessa parábola. Este alimento que vocês hoje comeram, não gostaram e jogaram o resto no lixo. É como a palavra, é como os pães, é como os peixes. Não se joga fora o que Deus purificou. Não se joga fora o que Deus criou para a alimentação do teu povo. Não se joga fora aquilo que pode te nutrir. Não te joga fora aquilo que pode te alimentar. Não te joga fora aquilo que para muitos é a necessidade de vida e para você está sendo supérfluo. Jesus dá ordem aos discípulos para que toda aquela multidão, guiado pelos discípulos, se assentassem em grupos de 100 e de 50 pessoas. Eu imagino as crianças, as mães dando ordem, fica aqui, vai começar a comer, quietinho. Eu imagino os pais olhando para as famílias, calma, já vai chegar. Um grupo de 100 pessoas, grupo de 50 pessoas, eram muitas pessoas. Alimentar 50 pessoas hoje, gente, é muita coisa. Alimentar 100 pessoas, um grupo de 100 pessoas, eu imagino os discípulos chegando para alimentar 100 pessoas de uma vez. A Bíblia fala que Jesus pegou o pão e o peixe, subiu aos olhos aos céus, deu graças. E para que tem que ter ação e intervenção de Deus, e para que tem que ter ação e a glória de Deus, e para que você não vai alcançar nada se você não for o mínimo grato. A ingratidão destrói a comunhão para com Deus. Jesus levanta os olhos e agradece, graças te dou, Senhor, e distribui na mão dos discípulos. Se formos parar para pensar, aquele alimento era como a palavra nos dias de hoje. Aquele alimento era as escrituras dos dias de hoje. Aquele alimento era o que ia saciar a fome daquela multidão nos dias de hoje. E Jesus multiplicou. Como ele multiplica a unção, a graça, a compaixão, a misericórdia, a libertação, a transformação, acrescenta a fé. Ele leva o homem para o céu através dessa palavra. Mas quem foi que distribuiu? Os discípulos. Nós temos a obrigação de anunciar esse evangelho. Nós temos a obrigação de alimentar esse povo, essa multidão. Quantos estão aí ouvindo em casa, perdidos como ovelhas sem pastor, porque um dia estiveram na casa do Pai? Quantos estão aí nas suas residências, sofrendo com dores, enfermidades, com diagnósticos malignos dos médicos, que não conseguem encontrar uma solução, dependentes de remédios? E nós temos a palavra, o alimento, a unção, a presença, a graça do Senhor, que pode lhe trazer a cura. Aleluia, glória. Os discípulos foram responsáveis por alimentar quase 20 mil pessoas. É muita gente, irmãos. Já estava caindo a tarde. Todos estavam com fome. E Jesus viu que quando todos comeram e se saciaram, repara, comeram e se saciaram. Não foi só um pãozinho contado para cada um. Não foi só um peixinho. Eu vou te dar meio peixinho, porque são 5 pães. Eu vou dividir esses 2 peixinhos em vários pedacinhos para caber nos 5 pães. Não. Aleluia. Porque Deus, quando faz, Ele faz perfeito. Deus, quando faz, Ele faz perfeito. Porque tudo que Deus faz é sempre bom, perfeito e agradável. Ele ia saciar a fome daquele povo, não de qualquer jeito. A Bíblia fala que todos eles ficaram saciados. E quando todos comeram, eles se sentiram fartos, com o estômago cheio, sabe, abastados, à vontade. Aí ele olha para os discípulos e fala: agora vai lá e recolhe tudo o que sobrou. E 12 cestos recolheram e se encheram. Entenda uma coisa, o que aprendemos com isso? Aleluia. Nós aprendemos que o desperdício não é aprovado por Deus. Tem pessoas que ganham bem, financeiramente são profissionais, trabalhadoras, conhecem do que fazem, fazem o que gostam, têm renda daquilo, ganham muito dinheiro com aquilo, mas não prosperam. Mas pastor, por que não prospera? Desperdício. O homem, para prosperar hoje, ele precisa de 3 coisas. Primeiro, como foi falado, ser trabalhador. Deus não vai honrar um vagabundo de perna pro ar, no dia inteiro no sofá. Não vai. E quando falamos em trabalho,
em trabalho em todos os setores. Mas pastor, tem muitos que nem trabalham, vivem da obra. Os que não trabalham para o homem, mas trabalham para Deus também são recompensados. É trabalho. Entenda, trabalho em qualquer setor. Para o homem ou para Deus, você tem que trabalhar. Segunda lição, ele tem que ser um homem disciplinado com o dinheiro. Tem gente que está comprando até capim pegando fogo. Fiz bom negócio, comprei esse maço de capim pegando fogo. Não tem nem necessidade daquilo. Mas está comprando as coisas ao léu e achando que está fazendo bom negócio. Gasta mais que tudo. Ganha 2.000 e gasta 3 todo mês. Acumula no cartão de crédito. Não, vamos dividir a metade. Não, vamos parcelar. E assim vai empurrando com a barriga. E vive na pindaíba, vive reclamando, vive dizendo que não prospera, vive criticando os outros, vive colocando a culpa no governo. A terceira lição. Aí vem a fé. Ser fiel no dízimo, nas ofertas. Porque essa é a única ação na vida do crente que repreende demônios por títulos devoradores. A sua fé, a sua fidelidade à casa do Senhor lhe dá o direito de prosperar e crescer. Jesus dá algumas lições nessas palavras. Não foi só o alimento, não foi só a multiplicação, não foi só a prosperidade material. Jesus sabia que aquele povo, nem todos que estavam ali queriam um compromisso com ele. E é a grande realidade hoje. As pessoas só vêm à igreja quando estão com necessidade. As pessoas só entram a participar dos cultos quando está com sofrimento em casa, uma enfermidade em casa, o armário vazio, a doença chegou, o divórcio bateu, a briga aconteceu, a separação aconteceu, a tristeza bateu, a depressão está. Aí, quando alguma catástrofe está para acontecer, ou já aconteceu, entra você à igreja. As suas necessidades pessoais, físicas, materiais, continuam sendo prioridades. Jesus declara isso quando vê a multidão. Eu sei, bem sei eu que vós só estão atrás de mim pelos sinais. Só vem atrás de mim pelos seus proveitos próprios. Mesmo assim, ele decidiu não despedir aquela população com o estômago vazio. Por que não? Porque no mínimo os discípulos falaram: Senhor, olha aí, ó, uma multidão, tem tanta criança com fome. Está aqui uma multidão, não dá nem para liberar elas para ir para os vilarejos, para as cidades, para o comércio, para tentar comprar. Já caiu a tarde, nós estamos no local deserto. Padeceram no sol o dia inteiro, vai entrar o frio. Em Lucas fala que eles nem tinham que se cobrir. Olha a necessidade. Mas a gente entende também que o povo era devoto. Onde Cristo estava, eles queriam estar. E hoje parece que morreu isso. Onde Jesus está na igreja, depois eu vou assistir o futebol primeiro. Aonde Jesus está na igreja? Não, depois eu tenho um compromisso com a minha cliente. Primeiro o meu trabalho, o meu profissional. Aonde Jesus está? Lá no culto? Não, mas eu vou um dia que tirar um tempinho, porque eu estou cansado hoje. Onde Jesus está? Não, primeiro eu vou limpar minha cozinha, eu tenho a obrigação com meu marido, com meu filho, com a minha casa, com o meu lar, com os meus deleites, com os meus prazeres, com a minha folga. Hoje todo mundo tenta influenciar os seus próprios prazeres na frente. E como diz a Bíblia, preferiram ser mais amigos dos seus prazeres do que amigos de Deus. Engraçado que depois que toda a multidão, isso não foi um milagre qualquer. Se pararmos para analisar, os milagres aconteciam a visão de um pequeno grupo de pessoas, mas esse foi um milagre onde alcançou 5.000 pessoas. 5.000 homens, foram mulheres e crianças. E os homens davam testemunho do que viam. Então foi um milagre onde mais pessoas foram alcançadas. Foi um milagre com maior divulgação. Foi um milagre onde mais espalhou as notícias sobre Jesus. Era perto da festa da Páscoa. Muitos estavam ali esperando. Faltavam só 2 dias para a Páscoa. Já estava toda a cidade cheia. Todos estavam almoçados com a festa dos judeus. E de repente 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 20.000 pessoas comem. Você acha que quando eles voltassem para suas casas, suas cidades, suas origens, a divulgação seria qual? Foi um milagre com maior popularidade que se houve. E por essa popularidade, por essa junção de pessoas, porque todos comeram e se saciaram, todos viram a olho nu aqueles pãezinhos sendo multiplicados, todos viram
milagre aconteceu para todos, decidiram no coração, porque Jesus viu a mente e o coração deles. O último versículo que lemos aqui, versículo 15 de João, capítulo 6. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo. O que é arrebatar? Levá-lo à força. Levaram à força. Eles iam arrebatar Jesus, eles iam levar abruptamente. Jesus não ia querer, mas eles iam levar Jesus. E o intuito de levar Jesus, olha o que diz aqui: para o fazerem rei. A multiplicação não foi uma coisa qualquer. A multiplicação foi intensa. Várias pessoas de várias cidades. Haviam 210 cidades e vilarejos ao redor de Jerusalém. Imagina quantas pessoas de locais separados. 20.000 testemunhas, 20.000 pessoas comeram. Eles reuniram e falaram entre si: esse homem verdadeiramente é o profeta que o mundo esperava. Ele é aquele que devia de vir. Realmente é ele, não tem como. Vamos levá-lo para fazermos dele rei. Jesus sabia o propósito e ele saiu de fininho. Sabe o que nós aprendemos com isso? Ele saiu quietinho, porque ele não queria fama para si, ele queria fama para Deus. O propósito dele era obedecer à vontade de Deus. O propósito dele era honrar o chamado de Deus. O propósito dele era exaltar o nome daquele que o enviou. O propósito dele era enaltecer o reino dos céus. O propósito dele era mostrar a grandiosidade da graça e do amor que Deus tinha pela humanidade, porque ele era o Cordeiro vivo. Aleluia. Ele era o pão da vida. Ele era a raiz de Davi. Ele era aquele que amou, mesmo sem ninguém entender o que era o amor. Aquele povo não entendia e queria instituí-lo, mas sabe o que ele fez? Vou sair e me refugiar em oração no monte só. Preciso de novo de Jesus, do meu Pai em oração. Porque todas as vezes que o homem ou a mulher quiser te enaltecer, te engrandecer, é o momento que mais você tem que se humilhar em oração. Porque o diabo vai bombardear a mente daqueles que são fracos. Teve uma vez que, para a glória de Deus, eu fui pregar no ministério e Deus me usou com muita graça. Ao entregar o microfone e descer do altar, um obreiro encontrou comigo no término do culto e juntou a minha mão, me cumprimentou e me puxou no canto da orelha e falou no pezinho da minha orelha: pastor, tá com a bola toda, hein? Tá pregando tudo, hein? Você é o cara. O sangue de... Na hora eu repreendi: o sangue de Jesus tem poder. O diabo me falou isso descendo do altar. Mas não dependo dele. E sem Jesus não posso nada. Toda exaltação e glorificação é dada ao meu autor e consumador da minha fé, o meu Salvador. O homem se sentiu insultado. Talvez aquela multidão quisesse fazer isso, enaltecer os feitos de Jesus, para que a carne de Jesus crescesse, para que entrasse o pecado na vida do homem. Mas Jesus sábio, Jesus cheio de sabedoria, unção e graça, guiado pelo Espírito de Deus, se refugiou em oração. Repara aí, pessoas que te elogiam demais, que te mimam demais, pessoas que querem ser teus amigos e falam e acoitam e tentam passar pano nos seus erros, mas não te mostram, não te confrontam os seus pecados. Cuidado com essas pessoas. Refugie-se em oração com Deus, para que a glória do Senhor seja manifesta. Afaste-se de pessoas que só pensam em te bajular. Jesus, ele tinha todos com muito amor, mas ele bateu de frente com a hipocrisia de muita gente. Que você possa entender hoje que o teu milagre é a certeza da operação poderosa de Deus. As suas limitações podem sim surgir, mas Deus está te convidando a largar a sua razão lógica, as suas forças, os seus pensamentos, a força no teu braço, da tua intelectualidade, da tua sabedoria, da tua profissão, da tua renda, do teu dinheiro, da tua cultura, do teu diploma,
hora tem limite. E te convida a acreditar e a confiar por fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador da humanidade, que veio para resgatar a igreja e te conduzir aos céus. Em nome de Jesus, se revista da graça de Deus essa noite. Que essa palavra possa gerar fruto no teu coração. E que você possa entender que você é limitado, mas Deus, te olhando como ovelha perdida, Deus, te olhando de íntima compaixão, Deus, decide agir para lhe curar, lhe libertar, transformar a sua vida, multiplicar, para entrar com ação sobrenatural e mostrar o quanto Ele te ama. Em nome de Jesus. Recebe essa noite essa palavra, que o Espírito Santo fale e melhore o teu coração. Aonde quer que você esteja, entenda, você não está só. Os olhos do Senhor continuam te acompanhando. Ele só espera uma ação de fé. Abandone a tua razão e viva pela fé. O justo viverá pela fé. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Receba a vitória. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Eu quero fazer uma oração por vocês. Eu sei que, mesmo em poucas pessoas, amém?